Os jogos de apostas são um problema de saúde pública no Brasil, mas realizando uma pesquisa rápida no portal do Ministério da Saúde, usando palavras-chave como bets, apostas, dependência, vício, por enquanto não encontramos nenhum documento que confirme a relevância dessa crise de saúde pública. Mas apesar disso, em 2017, a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório intitulado A Epidemiologia e o Impacto do Distúrbio do Jogo e Outros Danos Relacionados aos Jogos. E ele destaca os riscos à saúde pública associados aos jogos. Ele discute os desafios psicológicos, financeiros e sociais, observando como esses distúrbios dos jogos podem levar ao estresse, depressão e ansiedade significativos e contribuir para a ruína financeira e rompimentos de relacionamentos. Sim, tudo isso. E falando em tudo isso, o Brasil movimentou cerca de 12 bilhões em apostas esportivas só em 2022. Esse valor reflete o rápido crescimento das apostas no nosso país, impulsionado pela popularização dessas plataformas digitais e pela ampla visibilidade em eventos esportivos como o futebol, que é a nossa paixão nacional. Desde as décadas lá de 1920 e 1930, houve essa popularização do esporte entre a classe trabalhadora do nosso país e o surgimento de grandes times e grandes ídolos nacionais. A profissionalização do futebol e o sucesso internacional com a Copa do Mundo lá em 1958 solidificaram o futebol como a parte essencial da identidade brasileira. E isso tudo ajudou a transformá-lo em um elemento cultural de extrema importância no nosso país. As marcas têm grande interesse em colocar publicidade no futebol, porque ele é profundamente enraizado na cultura brasileira. Com uma base de fãs massiva e apaixonada, os jogos de futebol atraem milhões de telespectadores, tanto em estádios quanto pela televisão e a internet, oferecendo uma plataforma altamente visível. Além disso, o futebol conecta os públicos de diferentes idades, classes sociais, regiões, tornando ideal para aumentar a visibilidade de uma marca e ela associar-se a emoções positivas e engajar os consumidores de forma mais eficaz do que em outras plataformas. E o que é 12 bilhões? Nós costumamos falar esses números que são muito distantes da nossa realidade e não sentimos os impactos reais deles. Com 12 bilhões, seria possível construir 120 hospitais de grande porte, considerando um custo médio de 100 milhões por hospital. Cada um desses hospitais poderia atender milhares de pessoas anualmente, ajudando a aliviar a pressão sobre o sistema de saúde pública. Considerando um salário mínimo de 1.320 por mês, com 12 bilhões, seria possível pagar o salário mínimo de 9 milhões de brasileiros por mês. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem cerca de 6 milhões de habitantes. Ou nós poderíamos pagar 750 mil brasileiros durante um ano inteiro. O custo médio de um aluno na educação básica pública no Brasil gira em torno de R$ 6 mil por ano. Com 12 bilhões, seria possível financiar a educação de 2 milhões de estudantes durante um ano inteiro. Então aqui nós conseguimos ver o impacto que as apostas já possuem na economia brasileira. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o vício em apostas é classificado como um transtorno mental, que afeta profundamente a saúde mental e emocional das pessoas. E a facilidade de acesso através dos celulares está atraindo cada vez mais jovens e adultos para esse universo perigoso. Mas por que esse universo de jogos é perigoso? Ele não é apenas entretenimento? Não é uma oportunidade de você ter uma renda extra? Essas são frases comuns encontradas nas publicidades que convidam as pessoas para jogar. Mas é muito importante saber que os jogos podem causar dependência. O risco do vício e da dependência é uma possibilidade. Os jogos, então, apresentam um risco potencial à saúde do jogador. E por quê? Os jogos afetam diretamente o cérebro. Eles ativam o sistema de recompensa e prazer, da mesma forma que ocorre com outras dependências, como as drogas e o álcool.
Essa ativação está centrada no neurotransmissor dopamina. Ele é liberado em grandes quantidades quando uma pessoa antecipa uma recompensa, como ganhar uma aposta. E com o tempo, o cérebro passa a associar o ato de jogar com a expectativa de prazer, mesmo que os ganhos sejam raros, criando esse ciclo vicioso. O sistema de recompensa no nosso cérebro envolve várias regiões, especialmente o núcleo de accumbens, que também é conhecido como o centro do prazer, e o córtex pré-frontal. Eles são ativados durante atividades que proporcionam prazer e satisfação. Agora, quando uma pessoa aposta, esse sistema de recompensa é estimulado e a dopamina é liberada. No entanto, assim como ocorre com o uso de substâncias, o cérebro desenvolve uma tolerância, o que significa que esse indivíduo precisa apostar com mais frequência ou em valores maiores para sentir o mesmo nível de prazer. E essa tolerância também é conhecida como sensibilização dopaminérgica. O que torna o vício em jogos particularmente perigoso é um fenômeno da intermitência das recompensas. Em jogos de azar, as vitórias são imprevisíveis e aleatórias, o que reforça mais ainda a busca pelo prazer, porque o cérebro é programado para buscar recompensas incertas. Esse processo fortalece as vias neurais associadas aos comportamentos de jogo, resultando em uma busca compulsiva, mesmo quando as perdas superam os ganhos. Também estudos de neuroimagem mostram que os cérebros de pessoas viciadas em jogos de azar apresentam padrões de atividade similares aos cérebros de pessoas com dependência de drogas. Ambos os grupos experimentam essa redução na sensibilidade ao prazer em atividades que não envolvem o comportamento viciante, levando a uma fixação quase exclusiva pelo ato de jogar ou consumir a substância. Além do impacto direto no sistema de recompensa, o vício em jogos pode levar a uma disfunção do córtex pré-frontal. Sim, isso acontece. A parte do cérebro responsável por tomar decisões racionais e controlar os impulsos. Isso explica porque muitas pessoas viciadas em jogos continuam apostando, mesmo quando estão cientes das consequências negativas, como dívidas ou problemas familiares. Esse ciclo de compulsão e perda de controle é uma característica central do transtorno de jogo patológico, que é reconhecido como um transtorno de saúde mental na Classificação Internacional de Doenças da OMS. Ele pode levar a uma espiral negativa de dívidas, isolamento social, depressão e, em casos extremos, Bom, então se é uma doença, nós conseguimos colocar em um esquema de história natural da doença? Sim, assim como a dengue cabe aqui, o vício em jogos também. E essa é a parte mais interessante disso que eu vou mostrar para vocês. Para entender melhor, aqui nós temos um modelo de história natural das doenças. Nós temos o período de pré-patogênese, onde há interação entre o agente, o hospedeiro e o ambiente. Essa é a chamada fase da suscetibilidade. Depois, nós temos o período de patogênese, onde você encontra a fase patogênese pré-clínica, onde há alterações precoces, a fase clínica, que é a doença precoce já discernível, e a doença avançada, e temos o período residual, o período de convalescença, onde pode acontecer a morte, a deficiência ou a incapacidade. Vamos entender com o exemplo da dengue primeiro? Na fase de pré-patogênese, você tem os fatores vulneráveis. Eles são ambientais, sociais, culturais. Por exemplo, como fatores ambientais, você tem a presença de água parada nos lixões, nos recipientes. O clima tropical e quente do Brasil é propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti, outro fator ambiental. Fator social, a densidade populacional elevada em áreas urbanas, por exemplo. A falta de infraestrutura de saneamento básico. Culturais, a falta de conhecimento sobre prevenção, uso de repelentes, cuidados com água parada. Comportamentos que favorecem a proliferação do mosquito, também é um fator cultural. Todos esses fatores aqui, em conjunto, deixam a população vulnerável a desenvolver dengue.
Agora, a fase de pré-patogênese, no caso da dependência dos jogos. Vamos aos fatores vulneráveis. Os culturais. Nós podemos mencionar a normalização do jogo como entretenimento no nosso país, como o jogo do bicho, que ele existe desde o final do século XIX no Brasil, as loterias, bingo. A população brasileira foi, em certa medida, dessensibilizada em relação aos jogos de azar, devido à longa exposição às práticas como loterias, o jogo do bicho, os bingos. Esses jogos, apesar de muitos serem ilegais ou restritos, foram amplamente aceitos socialmente e vistos como formas comuns de entretenimento. Essa familiaridade pode reduzir a percepção dos riscos associados, como o vício, e contribuir para a normalização dos jogos de azar, tornando-os parte do cotidiano de muitas pessoas. Também podemos mencionar a influência da mídia e da publicidade de jogos. Fatores sociais. A pressão de grupos sociais para participar de apostas, estigmas relacionados à perda de controle. O que seria isso? Isso se refere às percepções negativas associadas à incapacidade de controlar o comportamento de apostas. Esses estigmas podem incluir a ideia de que uma pessoa que perde o controle é fraca, irresponsável ou moralmente falha. Isso pode dificultar que indivíduos busquem ajuda, aumentando a pressão social e pessoal, e contribui para a perpetuação dos problemas, antes mesmo de a pessoa se reconhecer como viciada. E os fatores ambientais? Quais seriam eles? Então, o acesso fácil a plataformas de apostas online, a desigualdade social, pois é, em sociedades desiguais, as pessoas com menos recursos podem ver o jogo como uma oportunidade rápida de melhorar as suas condições financeiras, o que aumenta a vulnerabilidade ao vício. Além disso, a falta de acesso à educação, emprego e serviços de saúde mental adequados em contextos de desigualdade intensifica esses riscos de dependência, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de comportamentos problemáticos em relação às apostas. Ambientes que promovem o jogo, como cassinos, eventos esportivos, incluindo essa familiaridade com o jogo, a valorização da sorte e o impacto das mídias sociais e da publicidade, como a gente já falou. Esses fatores, combinados com a vulnerabilidade econômica e a falta de regulamentação robusta, criam um ambiente propício para o desenvolvimento de vícios em jogos de azar. Vamos falar mais desses principais fatores para que isso fique muito claro para vocês. A cultura de jogo e apostas. Jogos de azar fazem parte da cultura popular brasileira. Sim, há muito tempo, com as práticas do jogo do bicho, as loterias, entre outros jogos. Embora, por exemplo, o jogo do bicho seja ilegal, ele é amplamente aceito em várias regiões do nosso país. Essa familiaridade cultural com o jogo cria uma base para o crescimento de outras formas de apostas, incluindo as apostas online e as apostas esportivas, que têm se tornado cada vez mais populares. A existência, por exemplo, das loterias federais, amplamente promovidas e regulamentadas, também ajuda a normalizar a ideia de ganhar dinheiro rápido por meio da sorte. O impacto das redes sociais e marketing. As mídias sociais e os influenciadores são fatores importantes na promoção das apostas no Brasil. Grandes plataformas que eu nem posso mencionar aqui veiculam conteúdo de influenciadores que promovem as bets, mostrando ganhos aparentemente fáceis e criando um ambiente que glamoriza o jogo. Isso atrai especialmente os jovens, que são os mais expostos à pressão das redes sociais.
Além disso, as propagandas de apostas esportivas são massivamente vinculadas durante os eventos esportivos, incluindo os campeonatos de futebol, o que incentiva uma associação emocional com o esporte e aumenta o desejo de participar dessas apostas. A valorização da sorte e da mentalidade do jeitinho. A cultura brasileira tem uma relação próxima com a ideia de sorte e de vencer por acaso. Jogos de azar são muitas vezes vistos como uma oportunidade de melhorar a vida rapidamente, especialmente em contextos de desigualdade social. O famoso jeitinho brasileiro pode ser interpretado como uma forma de buscar maneiras alternativas e criativas de contornar as dificuldades econômicas, e as apostas podem ser vistas como uma dessas saídas. A vulnerabilidade econômica, a desigualdade social e dificuldades econômicas são fatores-chave que tornam as apostas atraentes para muitas pessoas. Em momentos de crise financeira, como durante a pandemia do Covid e depois da pandemia do Covid, muitas pessoas recorreram às bets na esperança de resolver rapidamente os seus problemas financeiros. Isso cria um ciclo perigoso, onde as pessoas mais vulneráveis financeiramente acabam se envolvendo em comportamentos compulsivos e aumentam as suas perdas. A ilusão de ganhar grandes somas de dinheiro rapidamente pode levar pessoas em situação de vulnerabilidade a buscarem nas apostas uma forma de escapar das suas condições. A falta de educação financeira também é um fator. Esse fator é relevante porque muitos brasileiros não têm uma compreensão clara dos riscos envolvidos em apostas e não sabem como gerenciar adequadamente as suas finanças. A combinação de desinformação sobre os perigos do vício e a ausência de estratégias financeiras para lidar com o dinheiro de maneira saudável aumenta a exposição ao jogo compulsivo. A falta de regulamentação rigorosa. Embora o Brasil tenha leis que regulamentam alguns tipos de jogos, como as loterias, a falta de regulamentação robusta para as apostas online e as apostas esportivas deixa muitas pessoas vulneráveis a práticas exploratórias. As empresas de apostas frequentemente têm sede fora do Brasil, dificultando a fiscalização e a aplicação de leis que protejam os jogadores. A ausência de campanhas educativas suficientes sobre os riscos do jogo também contribui para a normalização desse comportamento e a falta de conscientização sobre o vício. Sem todos esses elementos, não temos uma população vulnerável, uma população suscetível ao vício em jogos. É muito importante entender isso. O cenário já está montado. Depois da primeira fase, a pré-patogênese, nós temos a segunda fase, chamada de patogênese. Na dengue, por exemplo, você começa pela infecção pelo vírus da dengue, e a transmissão dele é feita pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado. Depois disso, você tem a fase de incubação, que é de 3 a 14 dias após a picada, e aí essa pessoa vai começar a ter manifestações clínicas, como a febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, erupções cutâneas, e existe uma possibilidade das formas graves da dengue também, a dengue hemorrágica, a síndrome do choque da dengue, e a progressão da doença, nesse caso a dengue, pode ocorrer da forma leve, que os sintomas podem durar de 2 a 7 dias, ou a forma grave de dengue, que incluem complicações como hemorragias, o choque hipovolêmico, comprometimento de órgãos. Agora, seguindo essa mesma lógica, nós temos a fase da patogênese para dependência em jogos. Como seria? Você tem o desenvolvimento do vício. A fase inicial, ela é caracterizada pela atração pelo prazer imediato das apostas e a sensação de euforia ao ganhar. A partir daí, você tem a fase de aumento da frequência, com uma necessidade crescente de apostar, a tolerância ao risco, com apostas mais altas. Lembrando que quando tudo isso acontece na tela de um celular, com o ambiente todo gamificado, parece um jogo e foi construído como um jogo, mas você está lidando com algo real, dinheiro real.
mas esse dinheiro não é físico. Você não precisa abrir a carteira, ter uma interação social, ir até um local específico. Lá dentro, o seu dinheiro real é apenas mais um número na tela. O processo é anônimo, você não precisa conversar com ninguém, ninguém precisa ficar sabendo. Você pode ter acesso ilimitado. Esse local está sempre aberto e disponível para você. E ninguém do seu círculo social ou fora desse círculo precisa saber. É muito mais fácil o acesso. A partir daí, você tem a fase de compulsão. Apostar apesar de consequências negativas, financeiras e sociais, acompanhado do isolamento social e a deterioração dos seus relacionamentos. Quais sintomas nós poderemos incluir aqui? A ansiedade, a depressão, a irritabilidade e, por último, nós temos as consequências, onde nós colocaríamos ali o período de convalescença, onde ocorre a morte ou a incapacidade. As consequências diretas são financeiras, o endividamento severo, a perda de bens. Nós também temos consequências sociais, a ruptura de relacionamentos familiares e sociais, e as consequências psicológicas, que são os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, por exemplo. Consequências indiretas, como físicas, problemas de saúde decorrentes do estresse e ansiedade, e comportamentais, comportamentos de risco, como tentativas de... O vício em jogos de apostas é uma condição complexa, que é influenciada por uma combinação de fatores culturais, sociais, ambientais, que pode levar a consequências devastadoras. O reconhecimento desses fatores é crucial para a prevenção e a intervenção necessária. E esse público de jogos online de apostas no Brasil é bem diversificado, mas é predominante entre jovens adultos, em sua maioria homens, com essa cultura que valoriza o entretenimento e a possibilidade de ganhos rápidos. Aí nós temos consequências para a vida dessas pessoas, que são problemas de saúde mental, dificuldades financeiras, impactos negativos nas relações sociais, o aumento do uso de substâncias e consequências legais. A expansão dos jogos de azar representa um risco potencial à saúde mental da nossa população, aumentando problemas como o SUI e a desigualdade social. Sem as regulamentações fortes, o aumento na disponibilidade dos jogos também intensifica os danos à saúde mental. E é necessário que as agências governamentais do nosso país reconheçam os efeitos dos jogos e implementem políticas regulatórias para prevenir esses danos. Medidas recomendadas incluem a conscientização pública, vigilância regional, e o tratamento gratuito para os danos causados pelos jogos, como partes das estratégias de saúde mental e prevenção de SUI. Também devemos debater a questão ética de confiar no crescimento desses jogos para financiar instituições públicas. Isso deve ser examinado. O jogo, ele piora as desigualdades já existentes e também você tem o risco de minar a confiança, a transparência desses serviços públicos por meio da dependência das perdas dos jogadores para financiar instituições públicas. E embora seja a responsabilidade dos governos de promulgar e aplicar políticas regulatórias fortes, muitos governos não estão se engajando nesse nível, promulgando controles de políticas fracos que se concentram na responsabilidade dos indivíduos. É o famoso joga quem quer. Reconhecer o jogo como um resultado e um fator de risco para problemas de saúde mental é muito necessário. Apoiar a conscientização sobre as implicações do jogo para a saúde pública com seus membros e fornecer orientação técnica e suporte sobre essas questões também é necessário. Algum mecanismo de vigilância e de monitoramento em nível regional também, para entender a escala e o escopo dos danos causados pelo jogo e a expansão do jogo comercial com um foco particular nos jovens. O governo deve criar e aplicar regras que priorizem a proteção da saúde e bem-estar da população,
em vez de focar apenas no indivíduo, como é bem comum hoje em dia e apoiado pela indústria de jogos de azar. A ideia é adotar uma abordagem mais ampla e sistêmica para prevenir os danos causados pelo jogo, pensando em toda a população. Também é importante que diferentes setores e países trabalhem juntos para controlar e regulamentar esse licenciamento de jogos de azar online que operam fora do país, garantindo a implementação de medidas de proteção aos jogadores. Um exemplo interessante é o do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, que eles têm o número 800 Gambler. Se você estiver preocupado com o seu comportamento de jogo ou com o comportamento de outra pessoa, você pode ligar para o Departamento de Saúde Pública da Califórnia pelo número 800 Gambler, que é para ter acesso a tratamento confidencial e gratuito. Essa mensagem é um aviso que oferece suporte e ajuda a pessoas que estão preocupadas com seu comportamento em relação ao jogo ou com o comportamento de uma terceira pessoa. Esse número 800 Gambler é de uma linha direta de ajuda do Departamento de Saúde Pública da Califórnia, onde os indivíduos podem ter acesso ao tratamento confidencial e gratuito para lidar com problemas de jogo, como o vício em jogos de azar. Esse tipo de serviço é importante porque o vício em jogos de azar pode ter sérias consequências para a saúde mental das pessoas, para a saúde financeira, social, enfim. E ter uma linha direta disponível oferece um caminho imediato para que as pessoas em risco possam buscar apoio, orientação e tratamento sem custos e de forma confidencial, o que é essencial para incentivar aqueles que podem se sentir envergonhados ou com medo de procurar ajuda. Esse tipo de serviço também desempenha um papel importante na prevenção de problemas mais graves, como dívidas excessivas, problemas de relacionamento e até comportamentos prejudiciais como roubo ou tentativas de suicídio. O acesso rápido ao apoio pode fazer uma grande diferença na vida de quem sofre com essa condição.